Bom, com respeito aos destaques daquilo que da minha leitura bíblica de hoje, eu gostaria de destacar o seguinte: enquanto eu li os textos que eu li, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a questão do Velho e do Novo Testamento. O texto lido mostra lá a lei no Velho Testamento e mostra o problema da lei no Novo Testamento. Então, qual é o contexto? Lá no Velho Testamento mostra quando Deus estava instituindo a lei para servir de legislação para o seu povo, ali no Velho Testamento. Então, a leitura mostrou, por exemplo, várias coisas sobre a importância de usar não usar o nome de Deus em vão, de usar de forma respeitosa o nome de Deus. E aí teve um destaque interessante, ele falou sobre a questão do dia do sábado. E nós sabemos que hoje a maioria dos evangélicos não usa o sábado como sendo o dia específico como os judeus para a adoração, como os judeus faziam. Mas, porque os judeus faziam, muitos evangélicos hoje ainda usam, e às vezes a gente vê essa dúvida no meio do povo de Deus. Mas é interessante que a gente esquece que isso era uma orientação para o Velho Testamento, e não para o Novo. Ao contrário, no Novo Testamento, Jesus Cristo ele é condenado, criticado pelos escribas fariseus que eram zelosos da lei, e ele é criticado pelos escribas fariseus porque ele andava no sábado com seus discípulos, o que não poderia acontecer. Né? Pela lei não poderia nem sair de casa, nem levar os animais para pastar, imagina, né? Tinha que trazer pasto para dentro da estrebaria. Então era muito complicado. E Jesus, no Novo Testamento, mostra a crise, né, a problemática dos fariseus que queriam fazer com que a lei fosse vivida por aquelas pessoas na época de Jesus. E Jesus ele afronta, ele confronta toda essa situação, chama aqueles legalistas, os de sepulcros caiados, né, os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, querendo impor um legalismo que parecia ser bonito, polido e santo por fora, mas por dentro a vida deles interna era uma vida corrupta, mundana, e ele bate de frente com isso, mas a guerra, não é, que é travada contra ele foi intensa, e esse mesmo legalismo, esses que defendiam a lei, acabam por sacrificar, por crucificar Jesus Cristo, porque eles andavam atrás de Jesus e sempre procurando encontrar Jesus em alguma falta. Eles queriam tentar descobrir se Jesus falhava ou confrontava a lei, e eles queriam pegar Jesus no erro da lei, né? Alguma coisa que fosse contrário à lei. E essa era a grande questão. Voltando para o Velho Testamento, na leitura de hoje, eu continuei ouvindo o autor, a leitura da Bíblia, e no mesmo texto que fala sobre a questão do sábado, também fala sobre a questão da escravidão, né? Então, sobre o escravo que tem a orelha furada. Então eu fiquei pensando assim, olha só, se nós, os cristãos de hoje que querem viver a lei do Velho Testamento, deveriam também vivê-la completo. Então, por exemplo, não coma carne oferecida, não coma carne de porco, né? Realmente não saia de casa no sábado, deveria aceitar a escravidão, deveria também, porque está na lei, deveria aceitar também olho por olho, dente por dente, está na lei. Deveria a cada 7 anos se desfazer de todos os seus bens, libertar todos os seus escravos. Então, ou seja, é permitido ter escravos, está na lei. Ali na lei também fala sobre o divórcio, né? Sobre os homens, a permissão dos homens se divorciarem e dar carta de divórcio. Jesus não concorda com isso. Jesus diz que essa não é o projeto, não é o plano. Jesus não autoriza as pessoas a se divorciarem. Jesus desincentiva, Jesus condena o divórcio. No entanto, está lá na lei. Então, é engraçado que a gente quer peneirar algumas coisas da lei. A gente quer, as outras coisas da lei a gente não quer.
Não, o que nós precisamos entender, e esse é o resumo da lição de hoje, é que a lei, ela aponta o nosso pecado, o nosso erro. Nós não conseguimos cumprir a lei. Quem vai cumprir a lei somente é Jesus Cristo como judeu, e nele nós cumprimos a lei. Agora nós temos que entender que a lei, nós não podemos nos tornar judaizantes novamente. Esse é um outro problema, não é, que aconteceu. Eu vejo lá a igreja, quando a igreja cristã estava nascendo, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram os judeus que se convertiam. Mas o que eles faziam? Eles se convertiam, mas eles diziam assim, não, tudo bem, nós vamos ser cristãos, mas nós temos que trazer todas as leis do Velho Testamento para dentro da igreja cristã. Ou seja, para você se tornar um cristão, você precisa cumprir as leis. Ou seja, você tem que se tornar um judeu. Então você tem que fazer a vasectomia, né? Fazer aquela cirurgia que tinha que se fazer, e eles corriam atrás. E por onde Paulo pregava, a igreja ia ser, nos gentios, eles iam lá dizendo que tinha que acontecer isso. Paulo confronta a palavra de Deus ali, através da palavra de Deus, mostra que isso não deveria acontecer. Paulo diz o seguinte, os cristãos gentios são gentios, eles não são judeus. Então, para serem cristãos, eles não precisam se tornarem judeus. Essas leis que vocês estão querendo impor sobre o cristianismo, sobre os gentios, são leis para os judeus, para a nação judia, para o povo judeu. Então, eles são gentios, não tem que fazer isso. Então nós vemos essa um confronto, né, novamente, essa crise da lei judaica querendo ser imposta na vida dos cristãos. Nós, por exemplo, brasileiros, nós não somos judeus. Nós não temos que ficar aqui frequentando a sinagoga, nós não temos que ficar aqui usando as vestimentas que os judeus usam, nós não temos que pegar e repetir a lei que os judeus usam. Se eles são judeus, então eles guardem o sábado. Nós não somos judeus. Aquela lei sobre o sábado foi para o povo judeu, aquele povo que matou Jesus. Foi para eles. Agora, Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus era judeu, mas Jesus disse, eu vos trago uma nova aliança, não a velha aliança. A nova aliança era a lei que agora Jesus traz. E a lei de Jesus, por incrível que pareça, ela é graça. Não é? Ele vive a lei, ele morre, ele é condenado e morre e paga pelo nosso pecado, e é nele que nós então temos uma nova esperança. Porque todos do Velho Testamento não conseguiram cumprir a lei, foram condenados pela lei. Não há esperança para eles. A única esperança deles era ver em Jesus o cumprimento daquilo que eles não conseguiram cumprir. Mas, ao contrário, eles fizeram o quê? Mataram Jesus. Então, esse é o resumo da minha leitura bíblica de hoje, que eu gostaria de deixar gravado aqui para meditação de alguns que talvez Deus permita que venham ouvir. Talvez Deus sabia que você precisava ouvir esse comentário, então está aí o meu abrir de coração com respeito à devocional de hoje. Deus te abençoe, fica na paz.